Bom, vamos falar de... Eu disse que promessa é dívida. Vocês que gostam de escrever o assunto, pode escrever o assunto burnout. Burnout nada mais é do que uma palavra nova para um assunto antigo. Só a terminologia que é nova. Mas esse assunto esgotamento, porque burnout é esgotamento. Então, ele é antigo e a gente vai encontrar na Bíblia, nós vamos ver pessoas com burnout na Bíblia. Só que nós não podemos permitir chegar nesse ponto. O problema do burnout, que é esse esgotamento físico, emocional, você vai chegando no teu limite e você não percebe. Quer dizer, você até percebe, mas você acha que você é um super-homem, uma super-mulher, e você continua, e Jesus nunca falou pra gente ir além. A gente tem que ir até onde nós podemos dar conta, não é? Nós somos insubstituíveis para Deus, mas as nossas tarefas nós podemos delegar. Eu quero convidar você, antes mesmo de pegar uns outros assuntos não, dentro desse assunto burnout, parte 2, porque a parte 1 foi na quinta-feira, e então eu quero, alguém aí escreve o título, Burnout, parte 2, porque a parte 1 é o último do IGTV na quinta-feira, tá bom? Então, Números capítulo 11, eu estava vendo, eu separei outras passagens, mas eu estava no meu devocional, porque eu saí de Levítico, né? Estou em Números. Então, em Números capítulo 11, eu quero que você que está com a tua Bíblia aí do lado, abra, porque é muito interessante, vale a pena você ler, não só ouvir, tá? Como vocês sabem que eu uso a Bíblia mesmo, fica sempre com a Bíblia aí do lado, porque eu não falo só, eu falo de emoções à luz da Bíblia, tá? Eu preciso da Bíblia, sem a Bíblia eu não sou ninguém, nós não somos ninguém. Números capítulo 11, Moisés estava, como nós estamos, num ambiente não favorável. O deserto não é um ambiente favorável, o deserto é um ambiente que faltam as coisas, é um ambiente de escassez, de problema, de crise. Então ele já tinha os problemas diários do deserto, só que aí acrescentou, porque o burnout ele acontece sempre como você vai tolerando, vai indo até você achar que você aguenta. Às vezes uma gota d'água faz o copo transbordar, né? Não foi aquela gota responsável, foram as outras gotas anteriores acumuladas, mas aí você dá crédito à última gota. É como Moisés, ele podia dar crédito a essa última gota que a gente encontra aqui em Números capítulo 11. Números capítulo 11, no versículo 10, o povo começa, primeiro reclama de Deus, tá? E Deus já começa a ficar, né, irado por causa daquela reclamação, porque eles estavam reclamando do cardápio. Eles queriam outra coisa que não fosse maná. Eles não estavam morrendo de fome, não. Eles tinham comida, eles tinham bebida, eles tinham proteção, eles tinham a nuvem que cobria do sol, eles tinham a coluna de fogo que guiava eles à noite. Então não era por falta, é que no momento de crise você vive com o suficiente, né? Depois da crise você vive com o mais que suficiente, mas no momento da crise você tem que lidar com duas coisas, ou o suficiente ou o menos que suficiente, e isso vai esgotando também. E aqui olha só o que está escrito em Números 11, no versículo 11, porque aí o povo reclamou e Deus falou assim para Moisés, cuida do povo, né? Aí Moisés começou a falar para Deus, olha como ele estava esgotado. Versículo 11, disse Moisés ao Senhor, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Porque eu não achei, o Senhor não gosta de mim? Era mais ou menos isso que ele estava falando. O Senhor pôs uma carga, o Senhor colocou sobre mim uma carga que é esse povo. Então vamos lá. Moisés, ele estava aqui tendo que lidar todos os dias com uma carga. Qual é a tua carga? Às vezes a tua carga é no trabalho, porque o burnout, nós vimos na quinta-feira que acontece com determinada profissão, bombeiro, área da saúde, principalmente agora na pandemia, área de socorrista,
enfim, todo mundo que lida com situações extremas, e até professores, porque professor, como a gente falou na quinta-feira, ele lida, além de lidar com pessoas, ele lida com cargas horárias muito além daquilo que ele dá. Ele lida com preparar aula, com corrigir reuniões. Então, é uma sobrecarga sobre esses profissionais. Imagina esses profissionais, os professores tiveram que se reinventar na crise. Quem não estava acostumado com aula online, dar aula online, teve que fazer, não teve jeito, teve que se reinventar. Isso também há um custo emocional em tudo isso. Na crise, pastores também tiveram que lidar com os problemas normais e os problemas da crise, com um povo que está com medo, com um povo que está esgotado. Então, quando você lida com pessoas, profissão que lida diretamente com pessoas, não com números e não com metas, etc. e tal, mas com pessoas, e também aqueles que têm muita pressão de meta. Eles têm, o problema da pessoa, querendo ou não, por mais que você tente treinar para você não ter absorver e você assumir esse problema, você tem que ajudar e não assumir esse problema, mas isso é muito difícil porque você se envolve muito e há um esgotamento. Mas aqui Moisés, ele estava cansado porque essa situação estava se repetindo, aquele povo era sempre as mesmas reclamações. Então eu estou vendo que um monte de gente está levantando a mão, que é um monte de gente que está lidando com situação aí de estresse, né? Primeira reclamação dele: Deus, eu lido todo dia com situação difícil, é uma carga levar esse povo. Segunda reclamação de Moisés, no versículo 13, ele disse assim: de onde teria eu, porque Deus falou, dá carne para o povo. O povo está pedindo carne, então dá carne. Não, e Deus ainda falou assim, não dá por um dia, nem por uma semana, dá por 30 dias. Moisés começou a falar, peraí, Deus, eu dar carne? Como assim? Nem se eu tivesse todo o gado do Egito, nem se todos os peixes do mar se esgotariam com esse povo. Como assim? Um mês, né? Aí ele falou no versículo 13, de onde eu teria carne para dar para esse povo? Eles estão chorando e dizendo, dá-nos carne para que possamos comer. Olha o esgotamento dele aqui, olha o burnout dele. No versículo 15, se assim me tratas, então me mata. Aí pronto, o Moisés que viu o mar abrir, o Moisés que via a coluna de nuvem de fogo, Moisés que ouvia Deus, o burnout fez com que o estresse, o esgotamento, fez com que embolasse todo o pensamento dele. E ali ele falou para Deus, me mata. Aí ele falar, tá bom Deus, então por onde que vai ser isso? Eu não tenho como, se o senhor está mandando é porque o senhor vai fazer um milagre. Não, o raciocínio dele ficou todo embotado. E ele falou, então me mata, não aguento mais essa situação. Você viu? Era uma situação repetitiva, estressante, e ele estava no limite. Ele ouviu pela metade o que Deus falou. Quando ele ouviu Deus falar isso, da carne, pronto, ele já começou, eu não aguento mais, o que o senhor me deixou, o senhor não gosta de mim, então me mata de uma vez. Gente, ele ia viver 40 anos de milagre, ele já estava abortando milagre no segundo ano, ele já estava abortando milagre. Mas o burnout faz isso com pastores, porque quando a pessoa chega no limite, ela começa a desistir das coisas. Eu vou falar dos sintomas do burnout, mas ele começa a desistir das coisas, ele abandona o trabalho, ele abandona o ministério, ele quer pular pela janela para abandonar a família também, se possível for, né? Porque chegou no seu limite, aliás, passou do limite e não aguenta mais a situação. Nós vimos uma pessoa com burnout, nós vamos ver outra pessoa com burnout, e essa pessoa é Jeremias. Em Jeremias capítulo 20, deixa eu dar a passagem direitinho para vocês aqui. Jeremias capítulo 20, versículo 9. Jeremias capítulo 20, versículo 9. Nós lemos Números capítulo 11. Tá? Agora a gente vai para Jeremias. Quem que tá com a Bíblia aí, hein, gente?
Jeremias 20, já abri, versículo 9. Olha, ele está falando de uma situação, porque se sabe, né? Jeremias, nesse momento, vocês sabem, hoje eu tô com a minha voz ruim, desculpa. Vocês sabem que Jeremias, ele passou por muito, Deus avisou, já em Jeremias capítulo 1, Deus já tinha avisado, olha, a coisa é difícil, hein? As pessoas vão te resistir, não vão te ouvir, mas nunca a gente está muito preparado para aquilo que Deus fala, né? Então, ele enfrentou situações de perseguição, de rejeição, de crueldade, de injustiça. Jogaram Jeremias no poço, um poço que depois, para tirar Jeremias, foi necessário mais de 30 homens para tirar um homem. Tanto lodo, tanta lama que tinha no poço, tão fundo que era aquele poço, que era uma sentença de morte, né? Se não fosse um etíope para ajudar Jeremias e interceder por Jeremias, ele teria morrido ali naquele lugar. Então Jeremias já estava também no limite. É isso, é quando você vive muito tempo. Por exemplo, a crise que a gente está vivendo, ela já vai para 8, 9 meses. Então quando você vive muito tempo a mesma coisa, e você não procura recursos para você poder desafogar, que eu vou dar, né? Claro, não adianta só mostrar sintomas, mostrar pessoas na Bíblia, se eu não falar para você o que é que você tem que fazer para sair disso. Então, o que aconteceu? Jeremias estava no limite quando aconteceu mais uma situação. Amarraram Jeremias no tronco, e foi nessa situação que ele falou o seguinte, no versículo 9, quando pensei, aí ele está dizendo o que ele pensava. Não me lembrarei dele, já não falarei no seu nome. Então isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não aguento mais. Ele estava pensando sobre todas as situações que ele estava vivendo, de injustiça. E de repente ele falou assim, quando eu penso nesse assunto, eu tenho uma angústia. Em outras palavras, ele estava falando, eu tenho uma angústia no meu coração que eu não estou conseguindo lidar com ela. E essa angústia está me fazendo sofrer. E sabe de uma coisa? Eu não aguento mais. Jeremias estava meio que falando assim, Deus, encontra outro profeta. Eu não aguento mais. Olha, eu já fiz muita coisa. Eu fiz tudo que o Senhor falou, mas eu não aguento mais. É a mesma coisa que dona de casa, nessa pandemia. Venhamos e convenhamos, né? Já tinha uma carga, uma pessoa, uma mulher, né, que trabalhava fora e era dona de casa, 2 cargas, 2 turnos de trabalho. Aqui não trabalha fora, aí tudo é porque ela não trabalha fora. Então, como ela não trabalha fora, ela pode acumular todos os trabalhos de casa, o de explicadora, o de motorista, de todas as coisas. Só que aí veio a pandemia e ela teve que lidar com mais situações ainda, com falta de dinheiro, com pessoas estressadas dentro de casa, com crianças estressadas dentro de casa, com marido que não voltava para almoçar e agora almoça e reclama o dia todo. Estou falando do lado das mulheres. Do lado dos homens também, porque o homem que está acostumado a trabalhar o dia todo, eu sei que a gente não está no lockdown, mas tem profissões que ainda estão em home office e nem sabe se vai voltar. E tem aqueles que na crise ficaram desempregados, tem aqueles que estavam nos seus escritórios e agora tem uma outra realidade que é o home office. E eu digo para você, não é fácil o home office. Você vê, é que eu procuro rir, né? Você me ouve aqui na live, você ouve o barulho do meu neto ao fundo, porque ele tá, ou ele tá falando com os amigos online, fazendo trabalho, ou mesmo é na hora dele brincar, tá jogando, tá fazendo alguma coisa. Você vê a tigresa entrar, você vê que eu não tenho mais aquela rotina que eu tinha antigamente. Produzir material, eu tenho que produzir, escrever, preparar a palavra, estudo, tudo isso num barulho que, ainda bem que eu fui treinada no meio de 5 filhos e eu nunca tive um quarto de estudo. Meu quarto era a cozinha,
eu fazia lição na cozinha, eu tive que treinar, me concentrar a despeito da Rádio Jovem Pan ligada, no último volume. Minha mãe, mesmo eu tendo que estudar, minha mãe, eram 5 filhos, né? Aí minha mãe tinha a Rádio Jovem Pan, o Zebétio, né? Ligado no último volume, 4 irmãos, às vezes brigando, ou falando, ou gritando. Então eu tive que aprender a me concentrar no meio do barulho, graças a Deus, porque numa situação dessa eu me estresso menos, eu volto às minhas concentrações em meio ao barulho. Mas isso tudo depende do temperamento. Aliás, essa semana eu vou tirar um dia pra gente falar de perfil comportamental, de temperamento, não do jeito que estamos falando, de um jeito mais à luz da Bíblia, tá bom? E então, essa realidade, aí as pessoas falam assim, mas por que você está desse jeito, esgotada? E você começa a ficar diferente, porque um dos sintomas de burnout é uma irritação que não passa, é uma falta de prazer em coisas que você tinha prazer, uma falta de concentração, uma insônia, tudo coisas que para você é novo, eu não tinha que lidar com tudo isso. Aí você pensa que é só o profissional, tanto a nível ministerial quanto a nível secular, aí você pensa que é mais o profissional. Não, quem fica em casa, a dona de casa, ou aquele que está fazendo home office, também ele tem o burnout, porque não é um ambiente adequado, né? Uma casa não foi preparada para ser um escritório e as pessoas têm direito a ter uma vida normal a despeito de você ter que trabalhar, e você tem direito a ter que trabalhar, né? Então todo mundo está no seu direito, é uma situação nova que nós temos que lidar. Mas voltando aqui, você viu Jeremias, né? Mas eu anotei mais coisa para você. Tem alguns itens, eu quero que você levante a mão se você tem uma dessas coisas. Quais são as pessoas mais propícias ao burnout? Essa sociedade moderna. A sociedade moderna é uma sociedade, levanta a mão se você tem 2 ou 3 itens do que eu vou ler para você, descrevendo qual é a sociedade, como é a sociedade moderna. A sociedade moderna ela é composta por pessoas agitadas, inquietas, apressadas, pessoas irritadas, pessoas fóbicas, esgotadas, infelizes, ansiosas, pessoas imediatistas, intolerantes e impulsivas. Bom, então vamos lá. Quem tem mais de 2 itens, levanta a mão. Então você, se você tem mais de 2 itens dessa listinha aqui, então isso é sinal de que você é uma das pessoas candidatas. Ó, tem um monte de gente levantando a mão aí, hein? Ixi, eu acho que é quase todo mundo, eu tô vendo aqui. Então você, olha aí, a Celina, a Thaís, o Eltis, Eltis, sim ou não, Eltis? Essa flecha eu não entendi, Eltis. A Margarida, a Alê, Suelen, Nina, Tiago, eita, Maria, e Maria também, Claudiane, Eric, Ana, meu Deus, é todo mundo. É isso sim, a sociedade moderna fez isso com a gente. Então todos nós temos esses itens na nossa vida, essas emoções exacerbadas. Qual seria o ideal de porque pessoas agitadas, inseguras, fóbicas, inquietas, irritadas, tudo que eu falei aqui, elas são pessoas com a mente desprotegida. Como a sua mente está desprotegida, as tuas emoções também foram arrombadas, tudo isso entra depressão, entra ansiedade, entra todo tipo de descontrole. Porque quando você tem todas essas características, no teu cérebro, na sua mente, você tem uma plataforma que é uma zona de conflito. A plataforma que a gente deveria ter na nossa mente seria uma plataforma de janelas saudáveis, janelas light, em que os gatilhos viessem do dia a dia e não encontrassem lugar para ancorar. Eles vieram e eles vão embora, tá bom,
você lida com aquela preocupação, você lida com aquele problema, e aquele problema não rouba a tua paz, pode te deixar inquieto por um momento, pode te deixar um pouco ansioso por um momento, mas não permanecer. E então o certo seria isso. O problema chega, porque os problemas chegam. Eu não tô aqui para ensinar para você que a vida é cor-de-rosa. Eu não tô aqui para dizer para você que quando Cristo entrar na tua vida os problemas acabaram, porque ele não ensinou isso. Ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E olha para mim, esse foi o recado dele. Olha para mim e vê como eu agi. Problema não faltou na vida de Jesus. Não faltou. Jesus, ele teve problema financeiro. Não esqueça que ele era o irmão, o primogênito, o irmão mais velho. Depois ele se tornou o arrimo de família quando José morreu. Por isso que era todo aquele caos, né? Na hora que ele assumiu o ministério aos 30 anos, os irmãos estavam assim, como é que pode? Ele abandonar, né? Parar de trabalhar. Não esqueça que Jesus era carpinteiro. Jesus tinha cobrança. Quem chegava lá para pedir algum tipo de trabalho para Jesus, né? Não esqueça, ele como carpinteiro, era carpinteiro. Aí a pessoa chegava lá pedindo, porque um carpinteiro naquela época ele lidava não só com madeira, mas com pedra também. Então as pessoas chegavam ali de cidades mais ricas, não de Nazaré, faziam suas encomendas e tinha aquele prazo. E ele tinha as dificuldades. Então ele era de uma família pobre, ele estava sendo criado, crescendo dentro de uma família pobre. Então Jesus tinha problemas financeiros, Jesus tinha problemas de rejeição. Seus irmãos, Jesus, ele teve, e depois que ele assumiu o ministério, os problemas não diminuíram, os problemas aumentaram. Os problemas familiares aumentaram, a gente vê a reação dos irmãos, os problemas, ele chegou a ser expulso. Imagina você sendo expulso da cidade que você mora. Ele foi expulso de Nazaré, ele teve que sair de Nazaré, ou senão iriam jogá-lo no Monte da Precipitação. Ele saiu e foi embora. Claro que de uma forma sobrenatural ele se livrou daquelas pessoas que queriam matá-lo. Quer dizer, ele teve que recomeçar a vida dele em Cafarnaum. Em Cafarnaum não foram flores também. Ele tinha as pessoas que o aceitavam, mas ele teve a grande maioria que não o aceitou. Então Jesus, ele teve seus problemas, os gatilhos que chegavam não encontravam na mente de Jesus, por isso que ele fala, olha para mim, não encontravam na mente de Jesus uma plataforma cheia de janelas killers que nunca foram tratadas. Quando você não reedita, né, a sua história, você fica suscetível, aquela janela killer fica lá paradinha, escondidinha, até que um gatilho acerta em cheio. E de repente você fica com o seu cárcere mental novamente. Aí entra uma depressão, entra uma ansiedade, entra um burnout, porque você está desprotegido. Qual seria o ideal? Que nós fôssemos pessoas com autocontrole, pessoas mansas, empáticas, pessoas com paz, mansidão, enfim, essas são as características, todo o contrário da listinha que eu falei para vocês. Nós deveríamos ser pessoas que respeitam o tempo do outro e que respeitam o seu tempo, pessoas que cuidam de si mesmo e porque cuidam de si, começa a prestar atenção nos outros e também passa a cuidar dos outros também. É isso que deveria ser, não é? Mas ainda dá tempo. Olha a boa notícia que eu tenho para dar para vocês. Se eu tivesse aqui, eu sou profissional, se eu tivesse aqui só como profissional, tem muitos profissionais. Eu estou aqui há 8 meses para te mostrar que a Bíblia tem razão e que como profissional eu posso te mostrar que a Bíblia tem razão, porque chegou a hora da fé e das emoções se abraçarem, andarem de mãos dadas e nós finalmente nos tornarmos pessoas coerentes, maduras. Nós precisamos nos tornar pessoas maduras, pessoas resilientes, pessoas que os pequenos impactos tenham pequenos impactos na nossa vida, porque quando nós temos uma mente desprotegida, os pequenos impactos têm grandes, os pequenos problemas têm grandes impactos na nossa vida. Os pequenos problemas têm que ter pequeno impacto, mas desprotegidos, pequenos problemas têm grande impacto na nossa vida. Nós precisamos aprender
finalmente, o que Paulo fala, para desistirmos de sermos criança, nós precisamos. É uma decisão. E essa decisão vai requerer um trabalho da sua parte. Você vai ter que entender o que você tem que fazer. Mas voltando para o nosso assunto, Jesus é o médico dos médicos. Concorda? Eu tenho certeza que todo mundo aqui concorda. Alguém tem dificuldade aqui de saber que Jesus cura fisicamente? Não, ninguém. Todo mundo sabe que ele curou enfermos, que ele curou paralíticos, ele curou cegos e ele cura. Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. E você tem dificuldade de assumir de que ele é o Senhor que cura emocionalmente? Ele cura. Ele cura. O seu nome é Jeová Rafá. Há 8 meses que eu tenho mostrado para vocês o quanto ele cura homens e mulheres, curou homens e mulheres na Bíblia. Eu vi um Jeremias aqui querendo abandonar o ministério, mas daqui a pouco ele se levanta forte, resiliente, maduro e enfrenta tudo, porque o Senhor restaurou a alma de Jeremias. Maria mesmo disse que o Senhor visitou não só o espírito, mas a alma dela. Senão ela não aguentaria, não conseguiria enfrentar tudo que ela teve que enfrentar para dar a luz. E que um dia eu já falei aqui sobre Maria, outro dia eu falo sobre ela de novo, que eu amo falar sobre Maria. Mas nós vimos Moisés, um Moisés que queria morrer. Números 11 ele queria morrer. Aí, só que em Números 11 ainda ele reage. Ele permite que o Senhor trabalhe nas emoções dele. E ele reage. E aí, quando Deus fala assim, Moisés, eu tenho a solução, calma aí. Chama 70 homens, coloca as mãos, eles vão receber o Espírito. Eles receberam o Espírito. E de repente, quando 2 começaram a profetizar, 2 que não estavam ali perto de Moisés, mas estavam fora do arraial, e Josué veio dar a notícia e falou, olha Moisés, eles nem vieram aqui para receber a unção e estão profetizando lá, manda eles pararem. E aí Moisés aparece em cena de novo, aquele que queria morrer, totalmente maduro, equilibrado, manso, falando, Josué, você está com ciúme? Eu não tenho problema nenhum, antes todo mundo recebesse o Espírito Santo, eu sei quem eu sou. Em outras palavras, ele estava falando, eu não tenho que competir com ninguém, eu não tenho que me desgastar com essas coisas, eu tenho que focar na minha vida com Deus, né? Só pessoas imaturas ficam querendo competir com o outro, ou prejudicar o outro, ou fica olhando para o outro, o que ele está fazendo para eu fazer igual. Então, isso são pessoas pequenas. Essas pessoas podem ter cursos, podem ter doutorado, podem ter mestrado, mas são imaturas emocionalmente. Elas precisam, para se sentir alguém, ela precisa eliminar o outro. Para se sentir alguém, precisa competir com o outro. Moisés não tinha essa necessidade. Ele sabia quem ele era para Deus, ele sabia quem ele era, qual era a função dele com o povo. E que esses 2 que estavam profetizando não ameaçavam o que ele tinha. Aliás, ele sabia que tudo que ele tinha vinha de Deus. Então ele não tinha problema nenhum de competição. Então você vê que o Senhor restaura a gente emocionalmente. Uma coisa que você precisa aprender para proteger suas emoções. Aliás, eu quero dizer que esse assunto, o burnout, vai ter o 3 amanhã, porque não vai dar tempo de falar tudo hoje. Porque é um assunto que está levando para outros, você está vendo? O esgotamento leva a gente para ansiedade, leva a gente para imaturidade, leva a gente para inveja, leva a gente para todos os assuntos, né? Para falta de proteção mental, para falta de proteção emocional. Então, eu quero dar alguns itens para você, antes de falar de sintomas, eu quero dar alguns itens do que fazer para você ter controle, você reeditar a tua história de uma forma mais saudável. Então, número 1, Jesus deu esse aviso lá no Sermão da Montanha. Se esvazie de você mesmo. Lembra quando eu disse que nós precisamos entender que nós não somos o centro do mundo, nem o centro da atenção? Ninguém consegue ser o centro da atenção o tempo todo. Moisés, ele entendeu isso. Por isso que ele não teve problema nenhum. Aqueles 2, eu não estou profetizando agora, aqueles 2 estão profetizando, tudo bem, deixa eles. Eu sei que quando for a hora de eu fazer,
sou eu sou único, eu sou especial para Deus. Deus tem algo especial para mim. Então, quando você se esvazia do teu ego, você não tem problema com pessoas que crescem do teu lado. Presta atenção, tá? Eu tenho uma vontade, eu curto quando eu vejo pessoas que nasceram na nossa igreja, e eu curto ver como elas pregam, como elas cresceram, como tá aparecendo. Isso, para mim, é uma alegria, é uma recompensa. Não é competição, pelo amor de Deus, é uma alegria, é uma recompensa, né? A própria Renata que está aqui, ela cresceu, ela não se converteu na nossa igreja, mas ela cresceu e ela prega que nem gente grande. Então, ela e outros, né? Lene se converteu no nosso ministério, e a Lene, ela cuida de vidas, vocês viram o testemunho dela. Lene, ela vai fazer as lives dela, então cresceu, é isso que é fantástico. Então, se esvazie do seu ego. 2, exercite ser manso. Isso já falei inúmeras vezes para vocês. Você só vai exercitar ser manso quando você começar a se conscientizar que aquelas situações que fazem você perder a razão, se descontrolar, elevar a voz, falar coisas que não deve, que depois você se arrepende, você vai ter que se programar antes, que aí é a mesa redonda do eu. A mesa redonda do eu antes, porque tudo isso traz burnout, muitas brigas, muitos conflitos. Então, você vai se programar antes. Você vai na mesa redonda do eu, você vai falar: eu sei que quando alguém reclama, eu vou falar uma coisa bem boba para vocês só levarem para coisas mais sérias. Eu sei que quando alguém reclama da comida, eu perco a noção das coisas, eu começo a gritar, bater porta, jogar copo, falar coisa que eu não devia. Então, quando eu sei disso, então quando eu ouvir de novo, eu vou me afastar do foco de tensão, eu não vou ficar perto da pessoa, eu vou pro banheiro, eu vou fazer qualquer coisa, eu vou pôr um fone de ouvido, eu vou ouvir uma música, vou fazer alguma coisa, menos responder. Eu não vou gritar, eu não vou responder. Isso você tem que programar antes. Na hora, eu digo pra você, você vai sentir uma vontade terrível e vai se sentir muito mal por não gritar e por não falar. No momento, mas na hora que você consegue, passou, o sangue esfriou, você fala: puxa, como foi bom eu não ter feito isso. Que maravilha eu não ter feito isso. E você se desgastou menos, você não foi envergonhado, você não foi humilhado, você não gastou energia emocional desnecessariamente. Então, mas você vai ter que fazer isso umas 4, 5, 6 vezes. Isso é treinamento. Até que vai fazer parte de você o não responder, o não reagir. Não seja vítima do fenômeno bateu, levou. E você precisa exercitar também ser mais empático. Isso tudo a gente já falou. Agora eu quero falar para você de uma outra situação de crise em que tinha pessoas da Bíblia. Deixa eu ver aqui o horário. Então, nem deu tempo de falar de... Então, eu falo dessas pessoas da Bíblia amanhã e eu falo de sintoma, para ver se vocês estão com algum sintoma de burnout. Deixa eu aqui. Vamos lá. Alteração de humor. É claro que todo mundo aqui tem alteração de humor. Tem hora que você está mais calmo, não, é alteração de humor radical. Você fica irado ou você fica triste demais. Então, esse tipo de alteração no humor. Desinteresse por tudo e por todos. Indiferença. Esse é o sintoma 2. O sintoma 3 é uma estafa mental, né? Você não aguenta mais, você gostava de ler a Bíblia, não consegue. Você gostava de ler livros, não consegue. Você não presta atenção na pregação, não presta atenção em nada. Estafa mental. E baixa autoestima pessoal. Aí você começa a se desvalorizar de uma forma acentuada. Você já não se valorizava. Aí quando você está no burnout, você acha que você é uma péssima mãe, um péssimo pai, um péssimo profissional, um péssimo pastor, um péssimo líder, um desvalor total.
ou um estado permanente de nervosismo. Você já pensou? Então vamos lá. Sintoma físico. Agora eu vou dividir, tá? Sintoma físico. Alguém aqui alguém? Olha, tá assim, tem gente aqui falando, ai meu Deus, né? Olha o Eltis, gente. E o Eltis é um desses. Ele já era convertido também, mas ele também, olha, ele e Aninha, a esposa do Eltis, prega muito. E o Eltis é um missionário e tanto. Tá vendo quanta gente boa que tá aqui na live? Eu nem tinha visto que o Eltis estava aqui, tá vendo? Eu tava falando porque eu vi a Renata e vi a Lene. Mas o Eltis, hein? Agora vamos falar. Olha, eu vou dividir em sintomas emocionais e sintomas físicos, tá bom? Então, sintoma físico que o burnout ele traz para você: cansaço, pode dar crise de asma, distúrbio gastrointestinal, dor de cabeça, dor muscular, enxaqueca, insônia, palpitação, pressão alta e sudorese. Isso coisas que você não tinha e você começa a ter de repente. Isso eu falei de sintomas físicos. Agora eu quero que você ouça sintomas emocionais. Eu vou falar de novo. Agressividade, ansiedade, baixa autoestima, esgotamento, sentimento de fracasso, de impotência, lapso de memória, mudança brusca de humor, que eu já falei, pessimismo e sensação de esgotamento físico e emocional. Eu falei de sintoma físico e falei de sintoma emocional. Agora eu vou falar de sintoma de alteração de comportamento. Presta atenção. Alteração de comportamento: baixa tolerância à frustração, baixo rendimento, cinismo, depressão, impaciência, ímpeto de abandonar tudo, incapacidade de concentração e sentimento, ao mesmo tempo que ele tem de impotência, ele sente que ele tem que fazer tudo, senão nada vai andar, né? Então, todos esses sintomas são de burnout. O que é que você precisa fazer? Bom, primeiro você precisa aprender o que eu tô falando. Você precisa aprender a proteger a sua mente, as suas emoções, mudar a rotina. A rotina está extenuante, então você vai ter que introduzir coisas novas na tua rotina. Pensa de coisas, não pensa em coisas assim, tipo, é porque agora não dá para tirar férias. Gente, não pensa no que não dá. Não dá para viajar. Tá, dá para viajar de carro, mas tô falando você que começa, não dá para viajar de avião, não dá para não sei o que, não tenho nenhum lugar para ir de carro, eu não posso gastar dinheiro. Eu já sei todas as desculpas que você pode me dar. Você sabe que coisas que quebram a rotina sem gastar dinheiro de repente você ir tomar aqui no Rio de Janeiro, aqui na Ilha do Governador, né? Uma coisa que você não gasta, você vai gastar o dinheiro da água de coco. Então, vai tomar uma água de coco na beira da Praia da Bica, ou vai aqui no Quebra-Coco, tem um lugar que eu gosto de sentar, eu gosto de parar quando eu volto da padaria, parar para ver uma vista que dá para Baía da Guanabara. Aí você não gasta nada, é só você olhar. E você olhar, você vai gastar uns 10 minutos. Ali você pode, no olhar você pode orar, no olhar você pode adorar, ou no olhar simplesmente começa a observar os detalhes que você não via. Não vai começar a ver o que está sujo, né? Eu não fico olhando para onde está sujo. Eu vou olhar eu gosto quando o vento bate e fica picotando. Eu gosto de ver os barquinhos pesqueiros. Na minha cidade não tem. Tá bom, mas tem alguma coisa, tem uma praça na tua cidade, tem algum lugar. O coronavírus. Não, gente, vai de máscara. Vai de máscara, senta um pouquinho na praça. Tenha 5, 10 minutos para você, dá uma caminhada, dá uma volta no quarteirão, caminha, quebra a tua rotina. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa que você pode fazer é um tempinho
pro mínimo de exercício físico, né? Nessa caminhada já ajuda, que eu tô falando, né? A outra eu falei que eu fui de carro, né? Mas você pode dar essa volta no quarteirão, além de você estar relaxando a mente, você já está fazendo um exercício físico. Outra coisa, você pode pular corda, olha quanta coisa, né? Você pode comprar um bambolê, você pode fazer muita coisa, você pode comprar elástico. Nessa pandemia toda eu vi como que o elástico é útil. Você pode comprar um elástico, ver vários vídeos no YouTube. Eu não gosto de fazer exercício. Ver alguma coisa que você gosta, né? Eu gosto de cozinhar, tem gente que gosta de cozinhar e quer o seu relaxamento. Então se permita. Mas eu não tenho tempo. Como que você não tem tempo? Se você estivesse no hospital, você ia ter que parar tudo. Então, graças a Deus, você está aí com saúde. Então, pare, vai fazer alguma coisa na cozinha que é a tua alegria, porque você gosta de cozinhar. Eu não sei, você tem que quebrar esse estresse fazendo coisas para você. E eu sei que você tem 800 mil desculpas para você me dar, mas eu vou te dar 800 mil motivos de pequenas coisas para você quebrar a sua rotina sem gastar dinheiro e quebrando os teus argumentos. Para de ter argumento e começa a pensar o que eu gosto de fazer, o que eu vou fazer, né? Lembra que eu disse? Eu gosto, tenho as coisas que eu gosto de fazer e que eu me dou esse direito. Não estou podendo viajar, né, para missões, não estou podendo fazer as coisas que, para mim, viajar para missões eu relaxo. Então eu estou fazendo as coisas que eu gosto aqui e outras coisas aqui em casa ou na igreja que me trazem esse prazer. Então, querido, eu quero te dizer, tira os argumentos, tira as desculpas e começa a pensar um pouquinho mais em se cuidar. Porque você vê que Moisés, ele reagiu no próprio capítulo de Números 11, ele não demorou a reagir, não. Se você olhar, Jeremias também não demorou a reagir, ele vai reagir rapidinho também. Então é uma questão de esforço, mas a gente quer que as situações externas mudem para que você mude. Não, é você que tem que se esforçar e você vai ter que se esforçar para quebrar essa plataforma que se chama zona de conflito, que eu disse. Aí você vai ter que desconstruir essas janelas killer para você construir uma plataforma saudável e aí os gatilhos não vão te dar mais problema. Então, gente, é muita coisa para ser falada, muito assunto. Quero ver aqui o que vocês estão falando, porque o meu tempo já foi. Sim, Mother Babu, outra coisa é essa, se distanciar de pessoas tóxicas. Isso quando eu já falei na quinta-feira, então eu não falei agora, mas essa é uma outra coisa. Se distancia, ou se distanciar, mas está dentro da minha casa. Você não dá ouvidos, a pessoa fica falando, entra por um ouvido, sai pelo outro. E você, dentro de você, você fala, não, eu tenho fé, eu tenho esperança, eu tenho sonhos, eu vou trabalhar, eu vou ser diferente, eu quero um legado diferente na minha vida. É nesse sentido que eu estou falando.